Uau, que alegria estar com vocês. Wow, qué alegría estar con ustedes. Eu me emocionei muito no primeiro dia de Me convenção. emocioné tanto en el primer día de la convención. E ali no meu lugar eu chorava Y e ahí dizia: en mi silla lloraba y decía: Deus, obrigada por estar Dios, aqui. gracias por permitirme estar aquí. De verdade, aqui tem sido a nossa Jerusalém. De verdad que esta ha sido nuestra Jerusalén. Ano após ano, Deus tem Año tras ministrado año, neste lugar. Dios nos ha ministrado en este lugar. E eu estou muito feliz de rever Y estoy vocês. tan feliz de rever cada uno de ustedes. E eu queria que você olhasse para a pessoa que está perto de Y me você gustaría que miraras a la persona que está a tu lado para ela: que bom y le que digas: você veio. qué bueno que viniste a este lugar. Vamos aplaudir ao Senhor Vamos por a isso. darle un fuerte aplauso al Señor por eso. Uau, obrigada, Jesus. Gracias, Obrigada. Señor, gracias. Obrigada. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com você, Hoy yo quiero compartir una palabra contigo, cujo tema é para ti, el cual Senhor. el tema es para ti, Señor. Levanta sua mão comigo e diga: Levanta para ti, tu mano Senhor. y di: para ti, Señor. E está em Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Y está en Eclesiastés capítulo 2 versículo 11, A pastora Sara vai ler. que dice: consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era vanidad, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. Pai, obrigada pela tua palavra, Padre, gracias por tu porque ela palabra, é tua verdade porque para es nós. tu verdad para nosotros. Hoje queremos tomá-la no nosso coração, Hoy queremos tomarla en nuestros corazones para não pecarmos para contra no ti, pecar contra e ti vivermos a plenitude y da vivir vida la plenitud de la vida que o Senhor tem que preparado el para Señor nós. tiene preparada para nosotros. Te agradecemos. Te agradecemos Em nome de en Jesus. el nombre de Jesús. Amém. Amén. Quem escreveu essa palavra foi Salomão. Quien escribió esta palabra fue Salomón. Quando nós olhamos para a vida de Salomão, Cuando nosotros vemos la vida de Salomón, nós percebemos que ele começou com total dependência nosotros de podemos Deus. ver que él empezó con una dependencia total de Dios. Salomão foi um homem que rendeu tudo no altar, Salomón fue un hombre que rindió todo en el altar, inclusive a sua própria vida. incluso su propia vida. A palavra do Senhor diz que o seu pai, o rei Davi, La palabra de Dios dice que su padre, el rey David, havia morrido. había muerto, E quando soube que seria o y próximo cuando rei, supo que sería el próximo rey, Salomão foi buscar ao Salomón Senhor. fue y buscó a Dios. E quando ele se prostrou Y diante cuando do él se Senhor, postra delante de Dios, ele disse: eu não passo de uma criança. él le dice: yo no soy más que un Eu niño. não sei como me Yo no conduzir. sé cómo Como, comportarme. pois, eu poderia conduzir ¿Cómo esse yo grande povo? voy a liderar este gran pueblo? E é tremendo porque, Y es tremendo porque através dessas palavras, a través de estas palabras, Salomão estava dizendo: Salomón estaba diciendo: Senhor, eu dependo de ti. Señor, yo dependo E de ali ti. ele mostra a sua total Y ahí él muestra su dependencia total de Deus. en Dios. Então ele abre o seu coração. Él abre su corazón E ele diz: eu necessito y le dice: Señor, que o necesito Senhor me ajude, que el Señor me para ayude, que eu consiga fazer aquilo que o Senhor para me que yo confiou. pueda hacer lo que el Señor me É confió. tremendo porque enquanto Adonias, seu irmão mais velho, Es se tremendo exaltava, porque mientras su hermano mayor Adonías se exaltaba a e sí e mismo ele diria: eu serei o rei. y él decía: yo voy a ser el rey, Salomão, que foi o rei que Deus escolheu, Salomón, que fue el rey que Dios escogió, estava dizendo: Senhor, eu não sei o que estaba fazer. diciendo: Señor, yo no sé qué Senhor, eu hacer. preciso de Señor, ti. yo necesito de Eu me ti. lembro que a primeira vez que eu fui ministrar uma palavra, Yo me acuerdo que la primera vez que yo fui a predicar una Para un grupo palabra de personas, para un grupo de eu personas, me senti assim. yo me sentí así. Ainda hoje me sinto Aún assim. hoy me siento Mas así. naquele dia me senti tão Pero en incapaz. ese día me sentía tan incapaz. E eu me lembro que eu jejuei por 3 Y me dias. acuerdo que hice un ayuno de 3 Eu días. me prostrei no chão. Y me postré en el piso. E eu disse: Senhor, eu não sei Y o le que eu vou dije: dizer a Señor, essas yo pessoas. no sé qué le voy a decir a esas Señor no personas. usa mi Si el vida. Señor no usa mi vida, Nada vai acontecer. nada va a suceder. E Salomão fez isso. Y Salomón hizo Com uma eso capacidade mais profunda. en una capacidad más profunda, Algo muito maior algo mucho do mayor que nós podemos de lo que imaginar. nosotros podemos imaginarnos. A segunda coisa que eu vejo que Salomão fez, Lo segundo que yo veo que Salomón ele hizo fez o pedido certo. fue que él hizo el pedido correcto. É tão tremendo porque diante dessa atitude do coração Es tan tremendo dele, porque delante de esta actitud de su de corazón, dependência de de Deus, depender de de Dios, incapacidade, de sentirse que no era capaz, o Senhor lhe disse: el Señor le dice: pede-me o que você quiser pídeme lo que quieras e eu vou dar para y você. yo te lo voy a dar. E a Bíblia diz que ele poderia ter pedido longevidade, Y la Biblia dice que él podía pedir larga vida,
riquezas, riquezas, a morte dos seus la inimigos. muerte de sus enemigos. Mas não foi isso que ele pediu. Pero no fue eso lo que él Ele pidió. disse, dá pois ao teu Él servo dijo, da pues a tu siervo coração compreensivo un corazón que entienda para julgar o teu para povo, juzgar a tu pueblo, para que prudentemente para que eu possa prudentemente discernir entre o bem e yo o mal. pueda discernir entre el bien y Presta el mal. atenção no que eu vou te dizer. Ponga atención en lo que le voy a Salomão decir. pediu apenas uma coisa, Salomón apenas pidió solo una cosa, mas ele pediu a coisa certa. pero él pidió lo Ele correcto. pediu algo Él pidió algo para servir a Deus para servir a Dios e não a ele mesmo. y no a él mismo. Quantas vezes nós chegamos diante do ¿Cuántas Senhor veces nosotros llegamos delante de e Dios pedimos tantas y coisas pedimos tantas cosas para nós mesmos? para nosotros mismos? Mas Salomão não. Pero Salomón no. Ele disse, Senhor, tu me Él confiaste esse dice, Señor, povo. tú me confiaste este E se pueblo. algo eu posso te Y pedir si hoje, algo te puedo pedir me hoy, dá sabedoria es dame para sabiduría aconselhar o teu povo, para poder aconsejar a tu para pueblo, poder conduzir o teu para povo. poder conducir tu pueblo. Então Salomão pensou no povo, Entonces Salomón pensó en el pueblo, no povo que Deus havia lhe en el confiado, pueblo que Dios le había confiado, ao invés de pensar nele en mesmo. vez de pensar en él mismo. Ele não aproveitou o pedido para Él ele. no aprovechó ese pedido para él. Eu vi a história de um beduíno Yo escuché una historia de un nómada e ele estava num deserto y com muita sede. él estaba en un desierto con mucha sed. Tudo que ele queria era encontrar um oásis para beber Y água. todo lo que él quería era encontrar un oasis para poder beber E agua. quando ele encontrou aquele lugar, Y cuando él encuentra esse lugar, e ele começa a beber y él daquela água, empieza a tomar de esa agua, ele disse, que água él deliciosa. dice, qué agua Eu deliciosa. nunca tomei uma água Yo como nunca esta. tomé un agua como Ele esta. disse, eu tenho que levar essa Y él água dice, para o meu yo rei. tengo que llevarle esta agua a mi rey. Então ele pega o seu cantil de couro Entonces él toma el odre que tenía e de ele coloca cuero um pouco daquela y água pone un poco de esa e agua vai ahí todo feliz y va levando aquela todo água para o seu feliz a rei. llevarle esa agua a su E rey. quando ele entra, ele diz, meu Y rei, cuando él entra le dice, mi rey, eu trouxe essa água para o yo senhor. te traje esta agua, Foi a água mais el deliciosa que agua eu já bebi más em toda a minha deliciosa que vida. ya tomé en toda mi vida. Então o rei prova aquela água Entonces el rey prueba el agua e diz para ele, que y le dice, preciosidade. wow, qué precioso lo que nos Aquele homem trajiste. saiu todo feliz Ese da hombre presença salió do rei. tan feliz de la presencia del rey. Então seus conselheiros, os conselheiros do rei que Entonces estavam los ali, consejeros del rey que estaban en ese disseram, lugar rei, deixa a gente provar le dijeron, pouquinho ay dessa rey, água. déjanos probar un poquito de esa agua. E o rei disse, podem provar. Y el rey les dice, claro, prueben. E quando eles Y provaram, cuando ellos probaron, eles fizeram assim, ellos hicieron así. que água ¡Qué terrível! agua terrible! Aquele beduíno, Ese odre, que o beduíno colocou a ese água, nómada que donde puso el agua, não percebeu que aquele cantil de couro estava amargando no a se água, dio cuenta que el odre donde puso el agua estaba amargando el agua. porque ele estava velho. Porque estaba viejo. Então aquela água não estava gostosa. Entonces esa agua no sabía rico. Ela estava amarga. Esa agua estaba amarga. Mas quando eles disseram, como é que o senhor conseguiu, rei? Pero cuando le dijeron, ¿cómo entonces, rey, pudiste Dizer que essa água estava tão preciosa. decir que esta agua estaba muy deliciosa? E ele disse, não, que eu disse que estava precioso. Y él dijo, no, lo que yo dije que estaba precioso Não foi a água que ele me trouxe. no fue el agua que él me A trajo. água está amarga. El agua está amarga. O que eu provei Pero lo que probé e achei delicioso y me encantó e achei precioso y encontré precioso foi o coração desse fue el súdito corazón de este que sujeto se lembrou de que mim se acordó de mí e trouxe para y mim me trajo de tão longe de tan lejos essa água. esa Você agua. pode aplaudir ao ¿Puedes Senhor darle un aplauso al pelo Señor coração desse por el homem? corazón de ese hombre? Deus se agradou tanto do coração de Salomão. Dios se agradó tanto del corazón de Ele Salomón disse para ele, que él le dijo a él, porque você me pediu isso, ¿por cuánto me pediste porque eso? você pediu algo para me ¿Por cuánto servir pediste algo para servirme e não para servir a você y no mesmo? para servirte a ti Eu mismo? também te darei. Yo también te daré você não me pediu. lo que tú no me Eu vou te pediste. dar riquezas. Yo te voy a dar E eu também riquezas vou te dar y glória. también te voy a dar gloria. Sabe lá em Mateus ¿Sabes? 6:33, En Mateo 6:33, Jesus nos ensinou claramente Jesús nos enseñó a claramente colocar as primeiras coisas em a primeiro colocar lugar. las primeras cosas en primer Quando lugar. ele nos disse, coloque os interesses de Deus Cuando Él nos dice, pongan los intereses de Dios acima dos seus por interesses. encima de sus propios intereses. Salomão fez isso. Salomón hizo E as eso. demais coisas vieram Y las naturalmente. otras cosas vinieron E a naturalmente. Bíblia diz Y la Biblia que ele dice excedeu a todos os reis do mundo. que Él se extendió a todos los reinos del mundo. Ele ultrapassou Él
Él a ultrapasó todos esses reis todos esos reyes riqueza en riquezas e também em y sabedoria. también en sabiduría. Então presta atenção. Entonces pon Ele atención. começou em total dependência Él de Deus. comenzó en total dependencia de Ele Dios. fez o pedido Él certo. hizo el pedido Mas correcto, em terceiro lugar, pero en tercer lugar, ele não permaneceu Él no permaneció naquilo que era principal. en aquello que era principal. Sabe quando o rei Davi estava para morrer? ¿Sabes? Cuando el rey David estaba a punto de Ele morir, chamou o seu filho e disse: él llamó a su hijo y le dijo: eu vou pelo caminho de todos os homens. yo voy por el camino de todos los hombres. Coragem, pois, e ser homem. Esfuérzate y sé un hombre. Guarda os preceitos do Senhor teu Guarda Deus los preceptos de Jehová tu para Dios, andar nos seus caminhos, andando en sus caminos, como está escrito na lei de como Moisés. está escrito en la ley de Isso Moisés. está em 2 Reis Esto 2:2. está en Segunda de Reyes 2:2. Mas em algum momento do caminho, Pero en algún momento del o camino, coração de Salomão el desandou. corazón de Salomón se E ele desvió não guardou os y mandamentos él no do guardó Senhor. los mandamientos del Señor. Como assim, pastor? ¿Cómo así, pastora? Salomão fracassou Salomón fracasó em en perseverar, perseverar, em fazer o que Deus en queria. hacer lo que Dios quería. E ele começou a fazer aquilo que Y ele él queria. empezó a hacer lo que él quería. Ele saiu do para ti Él salió del para ti e veio para o para mim. y se fue para el para mí. Diga comigo, para ele. Di conmigo, para él. Diga para ti, Senhor. Di conmigo, para ti, Señor. Não para mim. No para mí. Diga mais uma vez, para Dígalo ti, una vez Senhor. más, para ti, Señor. Não para mim. No para mí. Ele saiu do para ti Él salió del para e ti ele veio para um para mim. y él vino al para mí. Sabe Eclesiastes 2, versículo 4 em diante. ¿Sabe Eclesiastés 2 del versículo 4 en adelante? Olha o que a palavra do Senhor diz. Mire lo que dice la palabra. Salomão mesmo dizendo. Salomón está diciendo estas Ele palabras. está dizendo, empreendi grandes Él obras. dice, engrandecí grandes obras, Edifiquei para mim. edifiqué para mí. E aí ele diz casas. Ya él dice casas. Plantei Planté Para para mí. mí, para mí, vinhas. viñas. Fiz jardins e pomares. Me hice huertos Para y mí. jardines para mí. E nestes plantei árvores frutíferas de Y toda en esos espécie. planté en ellos árboles de todo fruto. Fiz para mim Me hice açudes. para mí estanques. Comprei servos Compré e siervos servas. y siervas. E tive Y servos tuve nascidos em siervos casa. nacidos en casa. Também possuí bois. También tuve posesiones, vacas, ovejas. Amontoei também para mim También me amontoné para mí prata e ouro. plata y oro. Tesouros de reis de Tesoros províncias. preciados de provincias. Provi-me. Me hice. Provi para mim. Hice para mí. De cantores e cantoras. De cantores y E das cantoras. delícias dos Y filhos de, dos las homens. de los deleites de los hijos de los hombres. Mulheres e mulheres. Mujeres y mujeres. Engrandeci-me. Engrandecí. Uau. Me E engrandecí. sobrepujei a todos. Y sobrepasé a todos. E ele termina dizendo: Y termina diciendo: tudo quanto desejaram os meus olhos, no negué a mis ojos tudo que eles desejaram. ninguna cosa que desearon. Faz assim, ó, uau, Diga esto conmigo, wow, uau. wow. Salomão fracassou Salomón fracasó em manter o principal como principal. en mantenerse en lo principal como principal. O que era? ¿Qué era? Deus no centro. Dios en el centro. Deus como primeiro. Dios como primero. Deus aquele como sendo aquele para quem ele vivia. Dios siendo aquel a quien él vivía, por quien a él quem ele vivía, fazia as coisas. por quien hacía las Ele cosas. começou a fazer para ele. Él comenzó a hacer todo para Já él. não era mais para Deus. Ya no era para Dios. O que Deus disse claramente Lo que Dios dijo em claramente Deuteronômio 17. en Deuteronomio que um rei 17, não deveria que un fazer. rey no debería ser. Salomão fez. Salomón lo hizo. Lá diz. Ahí dice, Porém o rei pero él, el rey, não multiplicará para si. no aumentará para sí. Irmãos, prestem atenção. Hermanos, pongan atención. Não multiplicará para No si. multiplicará para sí Cavalos. caballos, Tampouco. tampoco Para si. multiplicará Mulheres. mujeres. Por quê? ¿Por qué? Deus diz por quê. Dios dice el por qué. Para que o seu coração Para que não su se desvie. corazón no se E desvíe nem multiplicará y muito. ni multiplicará mucho Para si. para sí, Prata ni e ouro. plata ni oro. Salomão podia ter isso tudo. Salomón podía tener todo eso, Mas Deus disse, você não vai ter muito. pero Dios le dijo, no vas a tener mucho. E ele teve muito. Y él tuvo E ele mucho. multiplicou muito. Y él disso para multiplicó ele. todo eso para él Demasiadamente. demasiado.
Salomão começou como uma criança, Salomón empezó como un niño, sem nada, sin nada. mas com o passar do tempo, Pero con el pasar del tiempo, ele se tornou alguém com algo. él se volvió en alguien con algo. E ele permitiu que esse algo Y él permitió que ese algo desviasse o seu coração desviara su corazón daquilo que era de principal. aquello que era Isso principal. não foi da noite para o dia. Eso no fue de la noche a la mañana. Foi de pouquinho a Esto pouquinho. fue de poco a poco. E ele não percebeu. Y él no se dio E a cuenta. Bíblia diz que isso separou Y la de tal Biblia maneira dice que esto lo separó de tal que manera afastou o seu coração do que Senhor. apartó su corazón de Primera Reis Dios. 11:4. Primera de Reyes A Bíblia 11:4. La Biblia dice, E o seu coração y su corazón já não era mais ya no era más de todo de todo corazón fiel para com o y Senhor, seu él Deus. para el Señor su Dios. Presta atenção no que eu vou te Ponga dizer. atención en lo que le voy a Salomão decir. fez. Salomón hizo. Salomão começou a fazer, Salomón empezó haciendo, mas ele não perseverou. pero él no Ele não perseveró. persistiu Él em no fazer. persistió en hacer. Talvez você me pergunte, Tal vez tú me como eu preguntas, já perguntei ao Espírito como Santo, tal vez yo ya le pregunté al Espíritu Santo, Senhor, como alguém tão sábio, Señor, ¿cómo es que alguien tan o sabio, homem mais sábio da terra, el hombre más sabio Como fue de la Salomón, tierra, como lo fue Salomón, pôde cair nisso? pudo caer en eso? E o Senhor me disse, filha, Y el Señor me dice, hija, simples. es simple. Ele não aplicou a própria vida, Él no aplicó en su propia vida aquilo que ele sabia. aquello que él sabía. Uau! Wow. E o Espírito Santo disse para mim, Y el Espíritu Santo habló a mi foi corazón. por isso que o meu filho Jesus Fue por eso que mi hijo Jesús dijo, sejam operantes, praticantes da sean palavra, practicantes de la palabra, e não apenas ouvintes. sean hacedores y no solo Você oidores. pode ouvir, Usted puede escuchar, você pode saber, pueden saber, mas se você não praticar o que você pero sabe, si no practican lo que e se hacen, você não continuar y praticando si no todos os dias, continúan practicando todos los días, não vai valer de nada. no va a valer de Aquilo nada que você sabe, aquello que tú sabes. sabe, ¿Sabes? saber o que é certo, Saber lo que es correcto, o que é errado, lo que es não incorrecto, significa necessariamente no significa necesariamente fazer o que é certo. hacer lo que es correcto. 4 sapos estavam na beira de uma lagoa. Habían 4 sapos al borde de un lago. E um dos sapos disse, eu vou pular na Y água. uno de los sapos dice, yo voy a saltar al agua. Quantos sapos ficaram na beira da lagoa? ¿Cuántos sapos se quedaron al borde del lago? 4 sapos. 4 sapos. Porque ele disse, mas ele Porque não pulou. él dijo, pero no saltó. Diga para quem está perto de você, Diga- não basta dizer. Dígale al que está a su lado, no basta con decirlo, Nós precisamos fazer. tenemos que hacerlo. Quem pode aplaudir ao ¿Quién Senhor? puede darle un fuerte aplauso al Señor? Precisamos saber, Necesitamos saber, mas muito mais fazer. pero mucho más hacer. Sabe, um dia eu me encontrei há anos atrás ¿Sabe? Un día, años atrás, me com o encontré reitor da faculdade teológica onde eu havia me con formado. el rector de mi universidad teológica donde me gradué. E quando eu encontrei com aquele homem, percebi que ele estava com uma mulher que não era sua Y cuando esposa. yo me encontré con este hombre, me di cuenta que estaba con una mujer que no era su E esposa. quando eu lhe perguntei, e a fulana? Y cuando yo le pregunté, ¿y cómo está fulana? Ele ficou sem graça. Él se quedó como sin saber qué bien, hacer. está Bien, bien, está bien. Qual não foi a minha decepção? ¿Cuál fue mi decepción? Quando mais tarde eu descobri Cuando después descubrí que esse homem havia se separado da sua que esposa. ese hombre se había separado de su esposa. Ele havia sido meu professor. Él había sido mi profesor. Ele havia me ensinado os princípios da Él palavra. me había enseñado los principios Eu de la admirava palabra. aquele homem. Yo admiraba a ese Eu hombre. admirava a sua Yo família. admiraba a su familia. Mas quando eu olhei para aquela realidade, Pero cuando vi esa eu realidad, fiquei tão yo decepcionada. quedé tan E o decepcionada. Espírito Santo me Y disse, el Espíritu Santo me filha, dice, não adianta só saber. hija, no vale de nada solo saber. Você precisa praticar. Tú necesitas practicar aquello que yo te he Você precisa enseñado. praticar Tú necesitas aquilo poner que eu en tenho te práctica falado. aquello que yo te he hablado. Aquele reitor sabia muito. Este rector sabía mucho. Ele havia me ensinado muitas coisas. Él me había que hoje eu enseñado sei. muchas cosas de las cuales yo sé hoy. Mas havia um problema. Pero había un Em algum problema. momento do caminho, En algún momento del camino, ele deixou de praticar él dejó de practicar, aquilo que ele sabia. de poner en práctica lo que él Sabe, sabía. Salomão sabia o que Sabes, fazer. Salomón sabía lo que él tenía que Mas ele hacer, não teve força de vontade pero él no tuvo fuerza de voluntad para continuar para fazendo. continuar en hacerlo. Sabe, o nosso compromisso com Deus Nuestro compromiso con Dios precisa ser diário. necesita ser diario. Ele é gradual. Es algo gradual. Ele não é uma atitude única. No es una actitud única. Não, ele começa com conhecimento, Comienza con el conocimiento, mas apenas termina pero solo quando
termina com ação e persistência. con acción y persistencia. Todos os dias. Todos los días Precisamos oír a voz necesitamos de Dios escuchar la voz del Espíritu y agir Santo de acuerdo y actuar de acuerdo com aquilo que Ele nos fala. con aquello que Él Todos nos os habla. dias. Todos los Temos días que decidir por Deus tenemos de que novo. decidirnos por Dios de Todos nuevo. os dias. Todos los días Precisamos fazer o que o apóstolo Paulo necesitamos hacer como dijo el apóstol diz, Pablo. diariamente. Eu Diariamente esmurro o meu corpo. yo desnudo mi Eu cuerpo reduzo a escravidão. y vuelvo y lo reduzco para a la depois de ter esclavitud pregado a tanto, para después de haberle predicado a não tantos ser eu mesmo no desqualificado. sea yo mismo descalificado. Sabe, queridos, Sabes, o querido, problema de possuirmos muitas el coisas problema de poseer muchas cosas e de nos distrairmos com muitas y de coisas distraernos con muchas cosas é perdermos o principal. es que perdemos lo principal. Deus em primeiro lugar. Dios en primer Deus lugar. no centro. Dios en el A minha centro. pergunta para você hoje Mi pregunta para ti hoy es, será que Deus pode nos ¿será prosperar? que Dios nos puede prosperar? Estamos profetizando e declarando Estamos profetizando y declarando que esse é o ano da que multiplicação. este es el año de la E multiplicación. Deus já começou a operar Y isso Dios em nós. ya empezó a operar eso ¿Cuántos en aquí ya nosotros. han visto que ¿Cuántos Dios ha han hecho visto grandes que cosas? Dios ha hecho grandes Grandes cosas? coisas. Vamos aplaudir ao Senhor. Démosle un fuerte por essa aplauso al grande Señor por multiplicação esta que já gran chegou sobre multiplicación que ya llegó Já sobre chegou nosotros. sobre nós. Ya llegó sobre Já nosotros. está sobre a tua Ya vida. está sobre tu vida. Já está. Ya está. Mas a minha pergunta é: Deus pode te prosperar? Pero mi pregunta es, ¿Dios te puede prosperar? Deus pode te honrar? Dios puede honrarte. Você vai fazer o que com Ele depois Pero disso? vas a hacer qué con eso después de que Él te lo dé. Depois que Deus honrou a Salomão, Después de que Dios honró a Salomón, ele perdeu a necessidade Él perdió la de necesidad depender de Deus. de depender de Dios. Ele perdeu Él perdió a necessidade la necesidad de confiar no de Senhor. confiar en el Señor. Ele saiu do para ti Él salió del para ti e veio para o para mim. y fue al para mí. Uau! Wow. E ele fracassou Y fracasó de permanecer de permanecer naquilo que era en principal. aquello que era lo principal. Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, o príncipe dos el pregadores, príncipe de los predicadores, disse algo que me chama muito a dijo atenção. algo que me llamó mucho la atención. Ele disse: pela perseverança, Él dijo que por la a perseverancia lesma entrou na arca. la babosa entró en el arca. Sabe, eu fico imaginando a girafa ¿Sabe? dentro da arca. Yo me imagino a la jirafa dentro del Porque a arca. girafa foi muito Porque la jirafa fue muy rápido por causa das suas pernas por grandes. sus piernas grandes. E quando ela chegou dentro da Y arca, cuando llega dentro del arca, ela disse: vem logo, lesma. ella dice, ven rápido, Eu já babosa. estou aqui. Yo ya estoy aquí dentro. E a lesma disse: Y Noé, la babosa dice, Noé, espere por mim. espérenme un poquito. Estou chegando. Yo ya estoy llegando. E sabe o que me ¿Y impressiona? sabe qué es lo que me Ela impresiona? não desistiu. Que no desistió. Ela continuou se Ella arrastando. continuó arrastrándose, Mas ela foi indo. pero fue yendo, Ela foi caminhando. fue caminando, Ela foi caminhando. fue E caminando. a girafa já estava Y la impaciente. jirafa ya estaba perdiendo la decía, paciencia. Vamos, Y Noé. dijo, vamos, E a Noé. lesma dizia: calma, Y la babosa, esperen, eu estou esperen. chegando. Ya casi llego. E Charles Spurgeon Y diz: Carlos Spurgeon dijo, pela perseverança, por la por perseverancia, permanecer, por a permanecer, lesma entrou na la babosa entró en el E hoje arca. eu e você Y hoy conhecemos a tú lesma. y yo conocemos esa Ela não foi babosa. afogada no No dilúvio. fue dejada Podemos en el aplaudir ao diluvio. Senhor pela Podemos darle perseverança un da lesma. aplauso al Señor por la perseverancia. Aleluia! Aleluya. Glória a Deus! Gloria a Dios. Uau! Sabe, ¿Saben? quando nós não fazemos para Ele, Cuando nosotros no hacemos las cosas para Él, terminamos como Salomão terminou dizendo. terminamos como Salomón terminó diciendo. Salomão terminou dizendo: Salomón terminó considerei diciendo, todas as obras que fizeram as minhas mãos, consideré todas mis obras, el trabajo de mis manos, como também o trabalho que com fadigas havia feito. como el trabajo que me había costado realizarlas. E eis que tudo era vaidade. Y vi que todo era E vanidad. correr atrás do vento. Un correr tras el E viento. nenhum proveito Y que ningún provecho havia debaixo do sol. se saca y hay debajo de E este sabe sol. por que ele disse isso? ¿Y sabe por qué él dijo Porque esto? tudo isso Porque todo esto ele não fez para Deus. Él no lo hizo para Ele Dios. fez para Ele. Él lo hizo para Él. Quando nós não fazemos para Cuando Deus, nosotros no hacemos para nos Dios, sentimos assim. nos sentimos Nos así, sentimos vazios. nos sentimos vacíos, Sentimos que não valeu a sentimos pena. que
que no valió la pena. Mas quando fazemos Pero para cuando Deus, hacemos para Dios, tudo acontece ao contrário. todo sucede al contrario. Temos alegria. Tenemos alegría. Nos sentimos cheios Nos de sentimos llenos de fé, de fe, esperança. llenos de Nos esperanza. sentimos multimilionários. Nos sentimos multimillonarios. As pessoas mais felizes. Las personas más As pessoas felices. mais Las agraciadas. personas con más Porque gracia. estamos fazendo para Porque Ele. estamos haciendo Quem pode dizer para amém? Él. Quem pode ¿Cuántos aplaudir pueden ao decir Senhor? amén? De un fuerte aplauso al Aplaude Señor. ao Senhor, porque Aplaude você al está Señor fazendo porque para tú Ele. estás haciendo para Él. Eu ouvi uma notícia há muitos anos Yo atrás escuché una noticia hace muchos años que passou em todos os noticiários que americanos. salió en todos los noticieros de Norteamérica. Um homem gostava muito de paraquedas. A un hombre le gustaba mucho saltar de paracaídas. Então ele convidou os seus amigos e disse: Entonces, vamos saltar juntos. Él invitó a todos sus amigos y les dijo, vamos a saltar juntos. E ele disse: eu vou levar minha Y él filmadora. dijo, yo voy a llevar mi cámara. E à medida que vocês forem pulando, eu vou filmando Y mientras que vocês. ustedes van saltando, yo los grabo. E por último eu pulo e a gente filma todo mundo junto. Y yo salto de últimas y ahí nos grabamos todos juntos. E eles fizeram isso. Y ellos hicieron E eso. quando aqueles homens foram Y pulando, cuando ele foi estos filmando hombres seus amigos. empezaron a saltar, él grabó a sus amigos. De repente ele disse: agora eu vou Y, pular também. y él dice, bueno, ahora llegó mi vez de saltar. E ele saltou Y saltó e continuou filmando os y seus amigos. empezó a filmar a todos sus amigos. Mas aí quando ele foi abrir o seu Pero paraquedas, cuando fue a abrir su paracaídas, ele percebeu que não tinha colocado se os dio paraquedas. cuenta que no se había colocado el paracaídas. E aquele homem caiu em queda livre. Y aquel hombre cayó en caída E libre. tudo foi filmado. Y todo quedó grabado. E os noticiários diziam: Y los noticieros decían, levou o supérfluo, llevó lo superficial, que era a sua filmadora, que era su cámara, e esqueceu o seu paraquedas. y se olvidó de su paracaídas. Foi isso que aconteceu com Salomão. Fue eso lo que sucedió con Salomón. Num determinado momento da sua vida, En un momento determinado de su vida, ele se apegou tanto ao supérfluo, él se apegó tanto a lo superficial se esqueceu do principal, y se olvidó de lo esencial, se lo esqueceu principal. do essencial. Se olvidó de lo esencial. Nós não podemos nos esquecer Nosotros no nos podemos olvidar de que Deus vem em primeiro lugar, de que Dios viene en primer de lugar que nós vivemos para y de Ele. que nosotros vivimos para Ele é o Él. nosso paraquedas. Él es nuestro paracaídas. E se nós nos esquecermos de Y olhar si para a Ele nosotros se nos olvida mirarlo a Él como motivo de tudo que como fazemos, el motivo de todo lo que hacemos, nós vamos cair em queda nosotros también vamos a caer en caída para libre. destino que Deus nunca Para un planejou para destino nós. que Dios nunca planeó para Por isso hoje eu nosotros. quero te desafiar Por eso hoy yo te quiero a desafiar voltar os teus a olhos que para vuelvas tus ojos a Él Ele e dizer: Senhor, y decirle, Señor, eis aqui a minha vida, aquí está mi bebida. nada para mim, Nada para mí, tudo para ti. todo para ti. Toda a minha vida, Toda mi vida, meu respirar, mi o respirar, meu cantar, mi cantar, meu levantar, mi levantar, o meu deitar, mi acostar, as minhas células, mis células, meus discípulos, mis discípulos. Senhor, tudo Señor, todo é para ti. es para ti. Quantos podem dizer amém? ¿Cuántos pueden decir amén? Aplauda ao Senhor. Aplaude al Fica de pé Señor. no teu lugar. Ponte de pie ahí donde estás. de pé no teu Puedes lugar. ponerte en pie. Sabe, ¿Sabes? dia Un día eu estava um pouquinho parecida com Salomão, yo estaba un poco parecida con Salomón. me distraindo com muitas Me coisas. estaba distrayendo con muchas cosas. E eu comecei a fazer algumas coisas para mim. Y yo empecé a hacer algunas cosas para mí. E já não era mais para Ele. Y ya no era más para Él. E o Espírito Santo veio a Y mim. el Espíritu Santo vino a mí. E Deus me disse: filha, Y Dios me dijo, hija, cuida do teu relacionamento comigo. cuida de tu relación conmigo. Porque quando você fechar os seus olhos Porque nessa cuando terra, tú cierres tus ojos en esta tierra, ninguém vai te acompanhar. nadie te va a O acompañar. teu marido não pode te Tu acompanhar. marido no te puede acompañar. Os teus filhos não podem Tus te hijos acompanhar. no te pueden acompañar. Os discípulos que eu te confiei Los discípulos que yo te confié não podem te acompanhar. no pueden acompañar. Ou você vive para mim, O vives para mí ou não haverá vida em ti. o no habrá vida en ti. Tudo será vaidade Todo será vanidad e correr atrás do y vento. correr atrás del viento. Eu não quero, minha filha, Yo no quiero, que hija, você termine os teus que dias tú termines tus días Dizendo. diciendo, não valeu a pena. no valió la pena. Viva para mim, Vive para mí,
Faça para mim. Hazlo para mí. Coma para mim. Come para mí. Bebe água para mim. Bebe agua para mí. Canta para Canta mim. para mí. Se alegre em mim. Alégrate en mí. Desfruta de mim. Disfruta de mí. Quando você estiver Y cuando com estés seus dias de vida avançados, con tus días ya avanzados, você vai olhar para trás vas a mirar atrás e você vai dizer: y vas a decir, tudo valeu a pena. todo valió la Cada pena. dia Cada día valeu a pena. valió la pena. Pode aplaudir ao Senhor. Puedes aplaudir al Señor. Eu aprendi Yo aprendí que cada dia que cada día é uma pequena vida. es una pequeña E vida. todos os nossos dias Y todos nuestros días formam toda a nossa vida. forman toda nuestra vida. Dê valor a um dia. Dale valor a cada día. Vive para Deus hoje. Vive para Dios hoy. Vive para Deus amanhã. Vive para Dios mañana. E quando você terminar Y cuando termines e se encontrar com Ele na y te eternidade, encuentres con Él en la eternidad, vai ter valido a pena. va a valer la pena. Cada dia. Cada día. Cada dia. Cada día. Cada dia. Cada día. Hoje eu queria que você fechasse os seus Hoy me olhos gustaría que cerraras tus ojos e dissesse ao Senhor. y le dijeras al Señor. Talvez você começou como Salomão. Tal vez tú empezaste como Salomón. Senhor, eu não sei nada. Señor, no sé nada. Senhor, eu dependo de Ti. Señor, yo dependo de ti. Eu não sei como fazer. Señor, yo no sé cómo Eu não sei hacerlo. para onde ir. No sé a dónde ir. Senhor, eu não passo de uma criança. Señor, yo no soy más que un niño. Mas de repente, Pero de repente, você se tornou alguém com algo. tú te volviste en alguien con Deus algo. começou a te abençoar. Dios comenzó a bendecirte. Deus começou a te prosperar. Dios comenzó a prosperarte. Deus começou a te dar discípulos. Dios comenzó a darte discípulos. E você se acostumou. Y te acostumbraste. E você já não ia mais à presença Y tal do vez Senhor. ya no ibas a la presencia de Como Dios antes você como fazia. antes lo hacías. E você já não buscava Tal mais ao vez ya Senhor. no buscabas más al Señor Para ministrar as suas para células. ministrar en tu Para célula, trazer uma palavra. para traer una palabra. Você já não dependia do Senhor. Ya no dependías del Señor Como antes você como fazia. antes lo hacías. Hoje você pode dizer: Senhor, me Hoy perdoa. tú puedes decirle: Señor, perdóname, perdoa. perdóname, Perdoa por ter me afastado. perdóname por haberme apartado Perdona, de ti. Señor. Perdona, Porque o meu Señor, coração porque mi já não corazón é para contigo. ya no era para ti Como um dia. como un día lo Hoje fue. eu me arrependo. Hoy yo me arrepiento Diante de ti. delante de Eu não ti. quero viver. Yo no para quiero mim. vivir para mí. Para mim não. Para mí Senhor. no, Señor. Para mim não. Para mí no, Señor. Para mim não. Para mí no, Señor. Quantas vezes a nossa carne, ¿Cuántas veces nuestra carne, nosso homem carnal, nuestro hombre carnal, quer nos puxar de volta nos quiere jalar hacia atrás para uma vida egoísta, para una vida egoísta, para uma vida que não para una vida que no glorifica a Dios? Diga: Senhor, me perdoa. Diga: Señor, perdóname Por todas as vezes por todas las eu veces vivi para fazer a que minha yo vontade, viví para hacer mi para voluntad, fazer o meu, para hacer lo que yo quería, para me agradar. para agradarme a mí mismo. Perdoa-me. Perdóname, Por todas as vezes Señor, que eu não esmurrei por o meu corpo, todas las veces que no dejé mi cuerpo, que não reduzia a que no escravidão, me reduje a para esclavitud, te servir para servirte, com Señor, inteireza de con coração. todo mi corazón, Señor. Perdóname, Señor. Hoje eu venho diante de ti Hoy yo vengo delante com de ti coração arrependido. con mi corazón arrepentido y humillado, Señor. Senhor, eu renuncio Señor, hoy yo a todo renuncio caminho a todo que não é o camino teu caminho que no para minha es vida. tu camino para mi Hoje eu vida. solto no Hoy teu yo altar. suelto en, Hoje eu en tu deixo altar. no teu Hoy altar. yo dejo en tu altar Aquilo que tem me distraído, todo aquello que me ha distraído, que tem me impedido, todo aquello que no me ha dejado fazer aquilo que o Senhor tem me pedido, hacer lo que tú me has pedido, aquilo que o Senhor tem Señor. colocado no meu coração. Aquello que tú has puesto en mi Hoje eu corazón. volto, Senhor. Hoy yo vuelvo, O meu Señor, coração para mi corazón a ti. Eis-me aqui, Heme aquí, Señor. ti, Senhor. Para ti, Señor. Para ti será minha Para vida. ti será mi Para ti vida. os meus Para ti pensamentos. mis
pensamientos, Para ti, o meu para ti trabalho. mi trabajo, Ti, Senhor, para ti, a Señor, minha célula. mi célula, Para ti, os para meus ti, discípulos. mis discípulos, Para ti, Senhor, para tudo ti, que eu Señor, faço. todo lo que hago, Para ti, Senhor. para ti, Eu Señor. farei, meu Pai, Yo haré, Señor, aquilo que tu queres que eu faça. aquello que tú quieres que yo Faça a haga. sua oração. Haz esa oración, haz tu oración para Él. y dile hoy a O que Él você vai fazer para Ele? lo que vas a hacer para Él. Você sabe o que Ele tem te pedido. Tú sabes lo que Él te ha pedido. Muitas vezes não tem sido confortável. Muchas veces no ha sido algo cómodo. Muitas vezes não tem sido o que você queria. Muchas veces no ha sido lo que tú querías. Mas é o que Ele quer que você faça. Pero es lo que Él quiere que tú hagas. E quando você se levantar Y cuando tú te levantas para ti, al para ti, todas as demais coisas todas las demás te cosas serão acrescentadas. te serán agregadas. Todas as demais coisas Todas las demás te cosas serão te acrescentadas. serán acrescentadas. Salomão recebeu Salomón recibió riquezas e honra riquezas y honra quando ele estava fazendo para o cuando Senhor. él estaba haciendo todo para el Señor. Diga comigo, Senhor Jesus, Diga conmigo, Señor Jesús, nessa tarde en esta tarde eu volto yo vuelvo meu coração mi corazón para ti para e ti eu declaro y declaro que o meu coração que mi é corazón de todo es de todo para o Senhor. corazón para el Señor. Para ti Para ti eu viverei. yo viviré. Para ti Para ti eu farei. yo haré. Não para mim, No para mí, para ti, Senhor. para ti, E Señor. todos os meus Y dias todos mis días eu viverei yo viviré para a tua glória. para tu gloria. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Você pode dizer amém. Puedes decir Você amén. pode dizer Puedes amém. decir amén. Aplauda ao Senhor. Aplaude al Señor con todo tu corazón. Oh Deus, oh Deus. Eu posso confessar a você, Puedo confesarles hoy cada vez que cada vez que eu me sinto tentada que me siento a tentada fazer algo para mim, de hacer algo para mí, para aparecer, como para aparentar, para que os outros me vejam, para que los otros vean, para que eu seja elogiada, para que me empiecen a elogiar, para que eu seja premiada, para que me premien, para que eu seja reconhecida, para que me reconozcan, para que eu ganhe algo. para que gane algo. Imediatamente eu me arrependo. Inmediatamente me arrepiento E eu digo, não, y Senhor, le digo, no, Señor, tu não me criaste tú no me para creaste viver para mim. para vivir Eu para não mí. nasci Yo no nací para viver para mim. para vivir para mí. Eu não sou o motivo. Yo no soy motivo. Eu não sou a razão. Yo no soy la razón. Tu és o motivo. Tú eres el pelo motivo qual eu respiro. por el cual yo respiro, qual eu vivo. por el cual yo vivo. Por isso eu declaro. Por eso yo declaro, Será para ti. será para ti, para ti. siempre para ti. Enquanto houver fôlego, En cuanto haya aire en mí, será para ti. será para ti. Será que você pode levantar as suas mãos? ¿Será que puedes levantar tus manos para ti, y decirle, para ti, Para Señor? ti que eu canto. Es para ti que canto. É para ti que eu discipulo. Es para ti que discipulo. Para ti que eu oro. Es para ti que oro. Para ti que eu trabalho. Es para ti que trabajo. Para ti que eu Es constituo para família. ti que conformo una para familia. ti, Señor. Es para ti, Señor. Tudo, meu Deus. Todo, Dios mío. Eu rendo a ti. Rindo a ti. É tudo para ti. Es todo para ti. Amém. Amén. Glória a Deus. Que Deus te Gloria abençoe. a Dios. Que Dios te bendiga. Amén.